Quando eu voltei para o meu lugar, o Ivan sempre me acompanha, e eu voltei para o meu lugar, e da onde eu estava tinha uma visão privilegiada do estádio, da aglomeração, dos jovens, adultos, idosos, orando, clamando. E eu ouvi a voz do Espírito Santo. Era por volta de 1h40 quando eu vi a voz do Espírito Santo lá naquele local, e ele disse para mim assim: olhe e contemple. Eu olhei e contemplei. E eu disse: o que, Senhor? Ele disse: olhe e contemple de novo. E eu olhei e contemplei. Ele disse: nunca trate as coisas extraordinárias como ordinárias. Nunca trate as coisas extraordinárias como ordinárias. Eu disse: eu nunca tratei, Senhor. Ele disse: não se acostume com as portas que eu coloco você. Não se acostume com os ambientes que eu coloco você. Porque é meu extraordinário, não trate como ordinário. E o Espírito Santo começou a me ministrar, e aí eu peguei meu celular e minha Bíblia e comecei a rabiscar algumas coisas que o Espírito de Deus, enquanto o evento acontecia, o Espírito ministrava o meu coração. E deu 30, 40, 50, 1 hora, naquela iluminação que o Espírito havia me dado. E aí o Senhor disse para mim: ministre essa palavra de dízimo e oferta ao meu povo. Então essa palavra de dízimo e oferta não será comum. Então eu queria pedir primeiro para que os obreiros que estão com os saquetéis, com todas as coisas, se assentassem com os equipamentos. Primeiro, vocês se sentam, e aí eu vou chamar vocês. Pode se assentar com a maquineta, com tudo. Eu queria que vocês me ouvissem. Então eu queria ministrar uma palavra de dízimo e oferta, pautado nessa iluminação que o Espírito me deu. Não tratem as coisas extraordinárias como ordinárias. Não tratem as coisas sobrenaturais como comuns. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: o extraordinário de Deus nunca será o seu ordinário. Você tem caneta? Então pega a caneta e vamos a Levítico 10. Não trate o extraordinário como ordinário. Não se acostume com o sagrado. Capítulo 10, verso 1-3. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. Trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O exercício sacerdotal foi estabelecido por Deus através de uma linhagem chamada linhagem aronita, a linhagem de Arão, conhecida em hebraico como os Corarins, os sacerdotes. Diferente dos levitas, que auxiliavam os sacerdotes tinham o ofício mais profundo e cerimonial daquilo que era chamado de corbã. Corbã era sacrifício. Segundo Levítico, capítulo de número 1-5, vai aparecer os 5 tipos de sacrifício que deveriam ser administrados no santuário ou no tabernáculo, a saber aqui de Moisés.
No capítulo 1, primeiro é chamado sacrifício de holocausto, entrega total. Cada um deles havia uma conotação, havia um propósito. Deus organizou o cerimonial e entregou Arão, que era o sumo sacerdote, para que ele pudesse instruir os seus filhos, que eram os sacerdotes, e a Moisés, para que Moisés pudesse supervisionar esse trabalho sacerdotal. Trata-se sobre conferência, conferir o que vai ser feito, não deixar banalizado. E isso acontece. O capítulo de número 9 de Levítico, abre o texto, barulho de folha de Bíblia. O capítulo 9, verso de número 1. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciões de Israel. E disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, apresente-os ao Senhor. Então, verso 1, preste atenção. Há um ambiente de sacrifício, há um ambiente cerimonial, e nesse ambiente não tem só Arão, tem Arão e seus filhos. Arão tem 4 filhos. Quantos filhos? E os 2 mais velhos aparecem no capítulo 10 morrendo, Nadab e Abiú. No capítulo 9 eles estão nesse ambiente, grite bem alto, ambiente. Estão nesse ambiente de altar, ambiente de sacrifício, se relacionando e sendo orientados e supervisionados. Ambiente sagrado, ambiente sacro. É o extraordinário. Grite bem alto, extraordinário. Cara, é o extraordinário. Lembre-se que depois do pecado o homem não se achegava a Deus. E em Êxodo capítulo 25, o Senhor disse a Moisés: desça e peça para que o povo me traga ouro, prata, bronze, tecidos, e construa para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles ou de vocês. Então estar nesse ambiente sacro ou sagrado era mais do que um ambiente litúrgico, era um ambiente de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E aí esse Arão vai se relacionar nesse ambiente com seus filhos. Capítulo de número 9, verso de número 9, olha o texto. Os filhos de Arão trouxeram sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre o chifre do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Então veja que Nadab e Abiú estão nesse ambiente. Estão se relacionando com o sagrado, o extraordinário. E o sagrado, o extraordinário precisa ter temor. Grite bem alto, temor. Temor aqui em hebraico não é medo, é respeito. Deus não quer que eu tenha medo, Deus quer que eu tenha respeito, reverência. É por isso que o texto do Êxodo 3, quando a sarça está queimando, Moisés vai em direção a Deus na sarça. Deus não diz para Moisés: tenha medo. Não. Deus diz para ele: tenha temor, tenha respeito, reverência. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Mas continua vindo, porque o temor e a reverência vai criando em mim limites. Esses estão se relacionando nesse ambiente sacro. Nadab e Abiú estão nesse ambiente extraordinário. O mesmo capítulo 9, verso 12 a 14. Olha se eles não estão lá de novo. Depois, Arão matou o animal para o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. 13. Também lhe entregaram o holocausto, os seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. 14. E lavou as entranhas e as pernas, e a queimou sobre o holocausto. Aonde? Então olhe para mim, por favor, nos meus olhos. Os caras que estão morrendo no capítulo 10 são os mesmos que estão no capítulo 9, no lugar extraordinário, estão fazendo tudo legal, com reverência. Como é que do capítulo 9 para o capítulo 10 muda muito? Simples. Quando eu começo a tratar o extraordinário como ordinário, comum. Quando eu trato o que é maravilhoso como algo trivial. Quando eu trato
um ambiente que eu não mereço, como se eu merecesse. Por isso que hoje, nessa ceia, eu preciso ter a consciência e inculcar em você também que aquela mesa é extraordinário, não é ordinário. Porque ordinário é se eu tivesse direito ou mérito de participar dela. Como eu não tenho direito e nem mérito, ela não é ou não é um evento ordinário, é extraordinário. Porque eu não merecia, eu não podia, mas a graça dele estabeleceu o que é extraordinário. Então, é aqui onde a gente precisa tomar cuidado com as coisas que ao longo do tempo eram extraordinárias, continuam extraordinárias, mas eu começo a tratar elas como ordinário. Estão comigo, sim ou não? Ok. Você lembra, você que é casado, os primeiros encontros ou saídas para um almoço, um lanche, um cinema com a sua esposa ou futura esposa? Lembra como a mão ficava? Suando, borboletas no estômago, sem saber muito o que falar. Quando eu comecei a namorar com a Alba, na hora do almoço, eu comia rápido para ligar para ela. Mesmo que um dia anterior tenha estado com ela no culto, um tempo namorando. Essas são as sensações que nós chamamos de extraordinário. Você sabe qual é a crítica à igreja de Laodiceia em Apocalipse 2? Tenho contra vocês, igreja de Éfeso, perdão, Laodiceia não. Apocalipse 2, 1. Tenho contra vocês, igreja de Éfeso, que deixassem o primeiro. E o que é o primeiro amor? Por causa da iniquidade, o amor de muitos. Quando o amor se esfria, eu começo a tratar o extraordinário como? Eu venho para o culto e eu venho só para cumprir uma agenda cerimonial. Quer seja como membro, quer seja como obreiro, indifere. Vamos para o culto. Só que quando eu sei que vir ao culto, estar nessa casa de oração, é extraordinário, eu não vou ficar nesse ambiente extraordinário no WhatsApp. Não tem como, porque para mim isso não é ordinário, é extraordinário. Eu não posso tratar um ambiente extraordinário e vir aqui e ficar fazendo qualquer tipo de outra coisa a não ser glorificar esse Deus que me colocou em um ambiente extraordinário que eu não merecia. Por isso que quando eu tenho a consciência do extraordinário, que é um culto prestado a Deus, eu entendo que antes de eu chegar, o meu coração já se alegra, porque eu estou indo para um ambiente extraordinário. Aí eu entendo que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? É o seguinte: cara, eu não estou indo num restaurante, eu não estou indo numa mercearia, eu não estou indo numa festa, eu estou indo no lugar extraordinário. E esse lugar é tão extraordinário que para o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram. Agora imagine eu e você, que nesse tempo o véu foi rasgado, a gente não precisa de peitoral de justiça, nem ser sacerdote filho de Arão. Nós fomos sacerdote através do sangue de Jesus Cristo e entramos. Dê um toque pelo menos em 3, diga para ele assim: não se acostume com as coisas extraordinárias. Você sabia que a minha mão soa toda vez que eu subo para pregar? Vocês sabem? Minha mão soa. E não é por insegurança,
por temor. Porque se fosse para dar uma palestra, minha mão não ia suar. É porque eu estou num ambiente fazendo aquilo que é ofício sagrado. Grite bem alto, extraordinário. Mais alto, extraordinário. Capítulo 10. Os caras estavam num ambiente que era extraordinário. No 9, agora estão no capítulo 10. O mesmo ambiente que é extraordinário, eles começam a tratar como ordinário. Sabe? O ativismo faz a gente fazer o ativismo faz nós executarmos coisas sagradas sem coração. Que Deus nos poupe de uma geração que é bom de braço, mão, mas ruim de coração. Que Deus nos poupe. 10:1, olha o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, são os mesmos do capítulo 9. João, fica em pé, João. Fica em pé, João. Grite bem alto, eu não vou. Não, João, assim não. Grita forte, João. Como se fosse seu último grito, sabe por quê? Porque você pode acabar esse culto aqui e daqui para sua casa, porque você é matéria como eu. Você pode morrer, então grita como se fosse o último grito. Porque o extraordinário é aproveitar a oportunidade como se fosse a última. Grita, João, eu não vou me acostumar com o extraordinário que Deus vai me proporcionar. Eu não posso. Não posso. Não posso. Os mesmos do capítulo 9 estão no capítulo 10 agora, tratando o extraordinário como ordinário. E para piorar, quando eu começo a tratar o que é extraordinário como ordinário, eu corro o risco de profanar o que é extraordinário. Por que o divórcio vem? Por que o casamento esfria? Porque o que era extraordinário eu começo a tratar como ordinário. Já conquistei. Não preciso mais. E esse relacionamento vai se esfriando a grau ponto que o ordinário vira uma profanação. Um relacionamento extraconjugal. Um flerte nas redes sociais. Mas tudo começou porque o meu casamento era extraordinário. Comecei a me comportar e administrar ele como ordinário. E agora? Profanei. Tomaram cada um seu incenso, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. Trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não lhe havia ordenado. No extraordinário a gente se submete, no ordinário a gente quer inventar. De novo, Deus falou comigo muito forte ontem, porque no extraordinário a gente se submete. Você sabe quantos casamentos, cerimônia de casamento eu já fiz? E os votos que são ditos, porque aquele é o ápice do extraordinário. Você promete respeitar, amar, na doença, na fraqueza, com dinheiro, sem dinheiro. Aí o homem que está no ápice do extraordinário, o corpo dele está ali, mas a cabeça dele está na lua de mel. Ele diz, sim! A moça que está no ápice do extraordinário, uma construção no coração e na mente de uma família, de um casamento, diz sim. O que mudou? Dos votos que foram assumidos e declarados no dia do casamento, para 2, 3, 10, 15 anos depois. Simples. Era extraordinário, mas você se acostumou com coisas tão maravilhosas que Deus deu para você. E começou a inventar. Verso de número 2.
Então saiu fogo diante do Senhor. Saiu fogo aonde? E fez o quê? Consumiu o quê? Não consumiu a oferta, não consumiu o perfume que eles levaram. Olha para mim. É possível nós estarmos em uma geração que traz perfume, oferta, culto para o altar, mas Deus não recebe o culto, mas queima ele vivo. Deus não recebeu o que eles tinham na mão, mas Deus disse: vou queimar vocês dois aqui. Isso aqui não é um ambiente comum. Olha o texto, 3. Moisés disse a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam diante de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão fez o quê? Os filhos dele morrem. E Deus disse: não chora. Sabe qual é o problema meu? Eu não posso falar de você, posso falar de mim. Sabe qual é o problema meu? É que a gente está falando e chorando por quem tratou o altar de qualquer maneira. Sabe qual é o meu problema? É que a gente se compadece com aqueles que trataram o extraordinário como ordinário. Está na hora da gente olhar o erro dos outros e aprender até com os erros. Porque a gente aprende mais com o erro dos outros que com o acerto. Então, Nadab e Abiú é morto nesse altar, mas ainda tem 2 filhos. E o que Deus vai dizer é o seguinte: se 2 trataram um extraordinário de qualquer jeito, Arão, você tem mais 2. E deixe claro aos seus próximos 2 filhos, que se eles tratarem o extraordinário como extraordinário, eu, o Senhor, manifestarei a eles. Abençoarei suas gerações, porque eu sou o Senhor zeloso e santo. Grite bem alto: extraordinário. Mais alto: extraordinário. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: extraordinário de Deus. Eu termino essa palavra. Alguns discutem dizendo: que fogo estranho. Pode continuar sentado, quando eu termino não é agora não, é só para... Alguns vão dizer: qual foi o motivo que eles morreram? Qual foi o fogo estranho? Há uma discussão. Entretanto, de forma crítica textual, eu poderia mostrar para vocês qual foi o fato principal. Alguns dizem que possivelmente tenha sido os elementos desse incenso que eles devem ter alterado. Entretanto, não existe base bíblica para isso. Outros vão dizer sobre cerimonial, a forma como eles fizeram. Só que o texto continua dizendo, lá na frente, no capítulo 10, de 8 a 12, nos outros 2 que vão ser levantados, o motivo de crítica textual, porque Deus matou os 2, Nadab e Abiú. 10, 8. Então o Senhor falou a Arão dizendo: olha o motivo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não... Do capítulo 10, de 1 a 3, os caras entregaram o fogo estranho e foram mortos. Quando Deus vai institucionalizar os outros 2 sacerdotes no lugar de Nadab e Abiú, Deus vai orientar Arão dizendo: ei, quando entrares na minha presença e no meu altar, não entre embriagado. Não entrem fora de si. Entrem consciente do que estão fazendo. Uau. Eu vou de novo. O que Deus está dizendo a Arão é: eu não quero gente embriagada emocionalmente. Eu não quero gente embriagada e fora dos seus sentidos. Eu quero gente que sabe aonde pisa, o que está fazendo. Quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra, isso será estatuto perpétuo entre vossas gerações. 10. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano. Era para você ter dado glória, mas vou de novo. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o
vinho puro. Deus está dizendo: extraordinário nunca será ordinário. 11. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. 12. Moisés disse a Arão e aos filhos desse. Deus está dizendo: enquanto Nadab e Abiú acessou o altar embriagado fora de si, eu estou levantando uma geração de Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Vou de novo: que ficaram vivos. Peguem a oferta de cereal que restou das ofertas queimadas ao Senhor, comam sem fermento junto ao altar, porque coisas santíssimas havia um estatuto que proibia o acesso dos sacerdotes às coisas sagradas embriagados. Um estatuto cerimonial. Esse mesmo estatuto cerimonial vai ser estabelecido por Paulo em Timóteo. Que o bispo seja moderado, não dado ao vinho. Exercício ministerial. Eu vi um aleluia. 1 Timóteo 3:1. Que o bispo seja moderado, homens de uma só mulher, e não dado ao vinho. Veja que na antiga aliança tem uma linhagem sacerdotal que não pode acessar o ministério embriagado. Na nova aliança, Deus diz: no exercício ministerial, eu não quero ninguém embriagado, ninguém fora de si. Eu quero gente ciente do que está fazendo. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: você sabe o que você está fazendo? Eu vi um glória aqui. Abre Isaías, por favor, rapidinho. Isaías 28, 7 a 8. Isaías 28, 7 a 8. Mas há outros que cambaleiam por causa do quê? E não podem o quê? Por causa do quê? Olha a consequência de estar embriagado. Mas só que você termina o texto aí, e você acha que o texto termina aí? Não, mas a continuação é: isso é uma denúncia contra quem? Olha o texto, vou ler de novo. Isaías 28, 7 e 8. Quantos estão comigo? Digam amém. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Aí aos sacerdotes e aos profetas, que o quê? Cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão o quê? Quando recebem o quê? Por que existem ministros que recebem de Deus coisas extraordinárias, mas não conseguem administrar? Porque sua consciência está embriagada, e não só com vinho, mas às vezes embriagado com soberba, prepotência, falta de santidade. Tropeçam quando proferem sentença, porque eles tropeçam no extraordinário, achando que é ordinário. Verso 8. Porque todas as mesas estão cheias de quê? Por isso que tem um bando de gente, ministerialmente, que já não canta, já não prega, já não exerce mais ministério. Sobe no púlpito, não sobe para pregar, sobe para vomitar. Sobe no púlpito, não sobe para cantar, sobe para vomitar. O ministério não é um ambiente de vômitos religiosos. O ministério é um ambiente de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo em santidade a Ele. Sua performance é um vômito. Sua pregação sem vida é um vômito. A maior mensagem que um sacerdote, um profeta tem, não é o conteúdo teológico, é a vida que ele vive em Deus.
ministérios operados através de gente embriagada de soberba, prepotência. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Sabe por quê? Porque quando você se envolvia com o extraordinário, você sabia que o extraordinário tinha norma. Mas agora não é mais extraordinário, é ordinário. E como é ordinário, você inventa, quer colocar pitaco. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas nunca se esqueça, no extraordinário, eu sou submisso à palavra de Deus, e o que ela diz, eu sou submisso. Ezequiel, abra a Bíblia em Ezequiel. Abre Ezequiel. Capítulo 44, verso 21. Eu estava no hotel, cheguei no hotel, a Bárbara e o Aragão, cadê eles? Também estavam lá em Curitiba. Está ali. Deus me deu essa palavra à tarde. E quando eu cheguei no hotel, eu recebi 3, 4 áudios do Aragão. E eu mandei para o Ivan, sintetizando os áudios deles. Quando a gente reconhece que a gente está num lugar extraordinário. Porque quando a gente participa de um ambiente ou de um local extraordinário, a gente valoriza. Eu posso falar com muita calma, sim ou não? Ó. Aonde eu estava ontem foi muito bom. Só que se me perguntassem e me dessem uma opção, você quer pregar nesse estádio hoje ou pregar no púlpito da cidade MAF? Eu não ia titubear. Eu diria, eu quero o púlpito da igreja onde eu prego. Sabe por quê? Porque o extraordinário é valorizar o que a gente tem. O de fora sempre será melhor do que o que você tem. Nenhum sacerdote faz o quê? Não, vamos lá. Nenhum sacerdote faz o quê? Quando? Eu vi um eita, mas foi só um único. Nadab e Abiú foram mortos porque se embriagaram. Paulo vai dizer em Efésios 5:18. Efésios 5:18 ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou falar mais 2 vezes, tá? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É a terceira e última. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Algumas pessoas bebem para falar e fazer o que não tem coragem de fazer de forma sã. De novo. Algumas pessoas bebem para falar ou fazer o que em sanidade não tem coragem de fazer. Você sabe o que o álcool faz no cérebro do indivíduo? Ele desliga temporariamente parte do cérebro, uma das partes chamada de córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento, planejamento e controle comportamental. Então quando você se embriaga, o córtex pré-frontal é desligado. Então o comportamento que haveria conceito moral e julgamento, você perde. Por que esses caras vão morrer? Porque eles vão tratar o sagrado como qualquer coisa. Eu vi, Deus. Existe uma expressão em latim chamada in vino veritas. In vino veritas.
Em vino veritas em latim significa novinho à verdade. Em vino veritas foi cunhado por Plínio, um dos mais brilhantes homens romanos. Morreu no ano 79 da nossa era cristã. Ele fez uma enciclopédia com 37 volumes. E os 37 volumes haviam 9.000 páginas. E ele cunhou nessas 9.000 páginas essa expressão diversas vezes. Em vino veritas. Dizendo, não vinha uma verdade. O que ele dizia? Quando você quiser falar na verdade a alguém e não tiver coragem, tome vinho e fale a verdade. Sabe o que a gente aprende no Evangelho? É que a gente não precisa estar fora de si para viver a verdade. Jesus não chegou e disse, tome vinho para viver a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Levante as suas mãos para o alto. Eu senti o peso da palavra aqui na cidade Maf. Mais alto que você pode. A ceia não é um lugar ordinário, é extraordinário. Eu não troco a ceia por nenhuma viagem, por nenhum compromisso, porque ceia para mim não é ordinário. A ceia é extraordinária. Eu não merecia estar na ceia, mas o sangue de Jesus Cristo me alcançou. Bárbara e Aragão chegaram hoje em Curitiba. Bigode esposa, tanta gente. Pastor Fausto, na terça-feira estava dirigindo o culto aqui, na quarta viajou a trabalho a Portugal. De Portugal atendeu uma agenda ministerial na sexta-feira em Algés e teve que ir para Londres para outra demanda a trabalho. Seria bem justificável como alguns que já viajaram, como aconteceu com a Priscila que foi para a Coreia. Foi isso, Priscila? Coreia, a trabalho. Está fora de uma ceia por causa do trabalho, é justificável. Ele poderia dizer, eu não vou conseguir ir porque eu estou a trabalho, vou ceiar online. O casal ali estava outro dia na Alemanha, ceiando na Alemanha, a trabalho. E eu poderia dizer para ele, fique. E ele sabe, ele está a trabalho. Mas ele comprou a passagem. Pagou mais caro. O voo dele ia desembarcar 4 da tarde, hoje. Arremeteu durante 2 horas, ficou sobrevoando por causa da chuva. Ele desembarcou 6. Fica em pé, pastor Fausto. Fuso horário de 5 horas. Pergunta é, aonde ele estava? São contratos em libras, euro, dólar, milionários. Vocês sabem que ele trabalha com jogadores de futebol. Vir para cá e deixar as demandas de trabalho dele não custa só uma reunião, custa milhões de dólares. Fuso horário de 5 horas. Eu não disse para ele estar, ele poderia ficar lá e assistir online. Só que eu não posso medir. É ele que sabe da onde Deus tirou ele. É ele que sabe que há anos atrás ele estava de trás das malhadas, mas Deus abriu portas extraordinárias em Londres, em Lisboa, o mundo, no Catar. E ele não pode tratar a mesa como ordinária, porque foi no extraordinário que Deus fez dele um grande homem, um grande empresário e um grande advogado. Me escute, porque quem está falando, fora ser um pastor, é um homem de negócio. Se você coligar os seus negócios com o extraordinário de Deus, Deus vai lhe abençoar. Alguém que marca uma viagem na ceia, alguém que passeia na ceia, é alguém que eu não posso acreditar que essa pessoa entendeu o que é ceia e o que é extraordinário. Isso para ele é só um piquenique. Meu irmão, vai uma palavra pastoral local. Você não tem obrigação de vir nenhum culto aqui. Se você quiser faltar terça, quinta, 3 domingos. Mas se tem um culto, é o único culto.
que não é opção, é uma convocação. Vou de novo, é um culto no mês, que não é opcional. Domingo que vem, pastor, eu estou pensando em marcar uma saída com a minha família, posso não ir para o culto? Claro que pode, ninguém aqui fica te monitorando, ninguém aqui fica dizendo, não, você pode. Agora, existe um culto que você não negocia, que você não troca. Por isso que Jesus chamou os discípulos e disse, ó João, ó Pedro, sim Senhor, vão na frente, preparem uma mesa, que essa mesa não será ordinária, essa mesa será extraordinária. Dá para marcar para outro dia? Não dá, é hoje. E nesse convite, cabe vocês. Fecha a porta, porque eu vou partir o pão e vou entregar o cálice da nova aliança. Estamos no culto mais extraordinário da fé cristã. Está na hora da gente amadurecer. Liga esses climatizadores para mim. Está na hora da gente amadurecer urgentemente. Não dá para tratar gente que quer ser tratado como adulto espiritual, se comportando espiritualmente como criança, olhando as coisas extraordinárias como ordinária. Ofertar, culto, ceia, o sagrado não pode ser profanado. O relativismo da fé cristã tem tornado pessoas mais emocionalmente do que racionalmente. O Evangelho não quer pessoas emocionadas. O Evangelho está atrás de gente que pense. Por isso que o nosso culto não é emocional, é racional. Pastor, não vai ter mais louvor, não vai ter mais nada. O culto está acontecendo. Sabe por que você não entendeu o culto e a sensibilidade do que eu estou ensinando? Porque você está no ordinário. Então para você tanto faz, tanto fez. Agora quem tem mesa paterna e já recebeu convocação de um sacerdote do lar para uma conversa familiar na mesa, sabe a importância de uma mesa familiar e uma conversa paterna. Deus está nos alinhando para 2026. Vamos viver sinais, prodígios e maravilhas. Mas sinais e prodígios e maravilhas não é um ambiente ordinário, é um ambiente extraordinário. Os sinais seguirão aos que creem. Eu poderia estar, cantar. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, o dia com tua glória vale mais que 1000. Nadab e Abiú, vocês morreram porque trataram o extraordinário como ordinário, trataram o santo como profano, trataram as coisas inefáveis como normais. E Deus disse para mim: eu te coloquei nesse lugar, menino. Fui eu, menino, que te coloquei nesse lugar.
O tom de voz que Deus vai falar com você é o tom de voz que você tem a capacidade de suportar. Deus disse: menino, fui eu que te coloquei nesse lugar. Nunca foi mérito seu, fui eu, menino. Então glorifique o meu nome todas as vezes que você estiver em algum lugar extraordinário, porque nunca foi você, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. O ano passado eu fiz 12 viagens internacionais a serviço ministeriais. Dessas 12 viagens, 7 delas só aos Estados Unidos, mais 5 compromissos que eu tive que cancelar. E sabe o que eu posso dizer isso? Isso é o extraordinário de Deus. Eu não posso tratar como ordinário. Isso é o extraordinário de Deus. É sobre isso. Abre comigo Números. Percebeu que essa palavra de dízimo e oferta não é para você entregar dinheiro? Isso é a palavra de dízimo e oferta. Isso aqui é para você tratar esse momento como um ambiente extraordinário. Números 3. Sabe o que acontece com uma geração que se comporta de forma embriagada? Eu fui pesquisar quais são os sintomas da embriaguez. Olha, uma fala arrastada, perda de coordenação motora, dificuldade em andar e se equilibrar, diminuição da atenção e dos reflexos, alteração do humor, euforia ou irritabilidade excessiva, sonolência, visão embaçada, náusea, vômito, além de perda de memória e podendo se tornar agressiva e desinibida. Por que esses 2 caras morreram? Perderam o temor, perderam o senso. Morrem. Mas toda pessoa que vive uma vida embriagada emocionalmente ou moralmente embriagada, não deixa descendentes. São essas as gerações de Arão e de Moisés. No dia que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab. Depois, Abiú. Depois, Eleazar. Depois, Itamar. Agora olha o 3. Isso aqui é para gerar temor em nós. Esses são os nomes dos filhos de Arão. Os sacerdotes ungidos. Não foi falta de unção, foi falta de temor. Não foi falta de oportunidade, não foi falta de cargo, não foi falta de altar, não foi falta de plataforma, foi falta de temor. Consagrados para ofícios como sacerdote. Agora olha o 4, e o temor precisa aumentar agora, olha o 4. Mas Nadab e Abiú morreram diante de quem? Quando ofereceram fogo? A quem? No deserto e não tiveram o quê? Deixaram geração? Não. O que nós vamos deixar para a nossa próxima geração? Porque se estivermos nos comportando que o extraordinário vire ordinário, nem próxima geração a gente terá. Nem próxima geração terá. Grite bem alto, Espírito Santo, nos ajuda. Mais alto, Espírito Santo, nos ajuda. Mateus 7,6. Eu leio mais 2 textos e a gente oferta. Sabe qual é a pior besteira, Júnior? É que eu tenho algo extraordinário e quero entregar o extraordinário para a gente que trata como ordinário. Aí um dia Jesus disse assim: vou ensinar para vocês, não deem as coisas santas aos cães. Ele está dizendo, para de entregar coisas extraordinárias a gente que vive uma vida porca. Nem dê pérola aos porcos, nem dê o cães as coisas santas, perdão, e nem joguem pérola aos porcos. O que Deus está dizendo é,
Pare de entregar coisas extraordinárias a pessoas que têm ou se comportam como cães e porcos. É duro isso, sim ou não? Sim ou não? Uma hora a gente tem que aprender. Valorizar o que Deus colocou na nossa mão extraordinário e deixar de entregar na mão de qualquer um. Você pode pegar uma porca, um porco no chiqueiro agora, Cláudio, dar um banho nela com o melhor sabão líquido, colocar um laço de cetim e passar dor de cabana nela. Quando você acabar de soltar a porquinha, para onde ela vai? Como é que você quer entregar algo extraordinário quando o indivíduo está acostumado com chiqueiro e lama? Charles Spurgeon dizia uma coisa: a ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos vão rolar nela. A ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos vão rolar nela. Vou de novo para ver se você pega a frase de Charles Spurgeon. Ele está dizendo: você pode como ovelha até cair na lama, mas só os porcos vão rolar e se acostumar nesse chiqueiro, nessa lama. A gente pode até cair, mas a gente não se acostuma com o chiqueiro, porque chiqueiro não é para nós. O Senhor nos leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Não dá? Grite bem alto: o que eu carrego é extraordinário. Mais alto: o que eu carrego é extraordinário. Eu não posso fazer as pessoas considerar o que eu carrego no mesmo valor. O nosso ano é um ano de quê? Pautado em que livro? Que capítulo? 10. Já que a gente está no tema do ano, é sobre isso. Jesus ensinou no capítulo 10 que quando você tiver algo extraordinário para anunciar e alguém não valorizar o extraordinário que você está levando, não faça questão. Mateus 10, 11 a 14 é o último texto que eu li. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venham sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Quero ver da glória agora. Se alguém não quiser receber o que eu dei a vocês, que é extraordinário, que é o capítulo 10, 1 e 2, eis que eu vos dou poder de libertar e de curar. É isso que ele está dizendo. Eu dei algo extraordinário, vá nas cidades, e se elas receberem o que eu te dei extraordinário. Aí ele diz: mas se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, saiam daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Desculpa se o Cristo que você desenhou na sua cabeça é mais espírita kardecista do que bíblico, porque eu não entendo da dissertação de Desart Rivail, que pseudamente recebeu a reencarnação de Allan Kardec. O livro dos espíritas eu já li algumas vezes. Minha teologia não é pautada naquela, minha teologia é pautada na Bíblia. E o Cristo da Bíblia é um Cristo que abraça, ama, mas é um Cristo que está dizendo: se o que eu te dei é extraordinário, e se alguém não aceitar o que eu te dei, que é extraordinário, e não valorizar, não faça questão, sacuda o pó. Sempre haverá uma casa para reconhecer o extraordinário que você tem. Pare de fazer questão de quem não faz questão de nada. Pare de fazer questão de quem não quer nada com nada. Pare. Nós vamos ofertar. Se eu estou no teu lugar, nem oferta eu dava, não de raiva. Vou dar uma oferta nesse lugar. Eu não. Grite bem alto: extraordinário. Mais alto: extraordinário.